Diretamente do 9º Seminário Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, nós estamos aqui com uma grande lutadora, militante e também coordenadora de uma grande instituição chamada Criula, Mãe Lúcia Xavier, que também é QED, é do Axé. Mãe Lúcia, eu gostaria que a senhora desse um parecer de todo esse trabalho, que a senhora foi uma das palestrantes desse seminário, dissesse para todos os internautas a sua vivência durante esses 10 anos, a sua parceria, o seu envolvimento com a rede. E ao mesmo tempo, para finalizar, a senhora mandando uma mensagem a todos os internautas, o que a senhora tem a dizer sobre os 10 anos da rede e ao coordenador José Marmon? Perfeito. Bom, ter experimentado o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento da rede é uma das experiências mais importantes que eu vivi nos últimos anos. A rede, ela nasce como um sujeito político para dialogar com diferentes setores, especialmente o setor da saúde, levando em consideração um grupo que, dentre o grupo da população negra, era um grupo que estava sob ataque, né? Sob ataque da intolerância religiosa, ainda com o imaginário, uma visão deturpada, uma visão negativa e, ao mesmo tempo, um grupo muito diferente, um grupo muito diverso e que nem todos nós conhecíamos esse grupo, né? Então a rede nasce não com o intuito da união pura e simples, ela nasce com o intuito da convivência dos diferentes grupos, uma convivência que preza pelo direito à diferença, pelo respeito a essa diferença e, sobretudo, pela valorização de cada segmento desse grupo, considerando a sua experiência ancestral, considerando a sua experiência como religiões de matriz africana. Além dessa convivência, a rede também vem marcar um dos principais temas tratados nesses terreiros, nas comunidades de terreiro, que era o tema da saúde, que faz com que muitas pessoas entram nessas religiões buscando alívio, cura para suas dores, para a sua saúde e, ao mesmo tempo, regimentando aí valores, tradições, revigorando esse grupo no sentido deles poderem desenvolver o seu trabalho com mais dignidade e respeito. Outra coisa importante da rede é a disseminação de informação, tanto sobre esses temas chaves da rede, mas sobretudo em relação a esses segmentos. Então aqui a gente conhece como funciona o Telecô, como funciona a Umbanda, como funciona o Candomblé, de Queto, de Angola, de Jeje, como funciona as diferentes tradições, porque são muitas tradições, e ao mesmo tempo a gente aprende a reconhecê-las, admirá-las, respeitá-las, aí sim afirmando com muita precisão que estas são religiões de matriz africana, que estas são religiões que precisam ser respeitadas, visibilizadas, precisam ser consideradas como parte do patrimônio que a população negra deixa para esse país, né? O outro ponto importante da rede é que ela vai buscar em cada canto desse país essas lideranças, esses interlocutores, especialmente as mulheres negras, e vai ajudar a dar ressonância à sua voz. É como se
a rede fosse um microfone, um alto-falante, uma filmadora, fosse um instrumento que faz com que a voz, a imagem, os pensamentos, as ideias e, sobretudo, as reivindicações desses grupos sejam compreendidas por diferentes setores na sociedade. E também, por outro lado, vai permitir que essas organizações se fortaleçam na luta do cotidiano que elas têm. Então, algumas delas, em torno dos direitos sociais, atuam com o tema da educação, também além da saúde, atuam com o tema dos direitos humanos nos mais diversos, com o meio ambiente, em relação à geração de renda, em relação à violência contra a mulher, e vai dar a esses grupos a chance de mostrar o resultado do seu trabalho, do seu esforço, que antes não era e nunca foi entendido como caridade, mas sempre foi entendido como parte do processo de resistência e de vida desses grupos. E, sobretudo, a rede vai ser aquilo que ontem Helena Teodoro dizia, né? A comunidade modelo, a rede inspirada nas tradições afro-brasileiras, vai se constituir como um modelo de relacionamento entre os grupos, mas, sobretudo, um modelo de relacionamento desses grupos com o restante da sociedade. E vai trazer para nós, membros dessa religiosidade, um aspecto importante, que é da valorização de cada membro, da valorização de cada pensamento e proposta apresentado no conjunto. Então, a gente pode dizer que a rede, na verdade, não é a união dos grupos, mas sim uma relação entre os grupos, e dessa relação nasce toda o diálogo com diferentes setores da sociedade. Não é união porque cada um teria que perder uma coisa para se transformar em uma coisa só. Por isso ela não é uma associação, ela é, na verdade, uma rede. Cada ponto não é igual ao outro, mas o objetivo é um só: arregimentar esforços, arregimentar força, arregimentar instrumentos que permitam a presença desses sujeitos políticos na participação, no debate político, na negociação dos seus direitos, na reivindicação desses direitos e, sobretudo, naquilo que é mais caro para todos eles, que é a preservação e a disseminação desse patrimônio que cada religião, que cada grupo apresenta como um patrimônio da população negra no Brasil, né? Como patrimônio brasileiro e como patrimônio da humanidade. Esses 10 anos, então, vão revelar para nós não só uma nova forma de se relacionar com as diferenças, que ultrapassa, que mantém o respeito, mantém a dignidade e ultrapassa, sobretudo, os interesses individuais relacionados a essa rede. Portanto, quando a gente abre mão dos nossos interesses individuais para compor a rede, nós o fazemos não no sentido de mostrar que o nosso segmento é mais importante ou menos importante, não é isso, mas é de compreender que vivemos os mesmos processos de exclusão e de racismo, mas ao mesmo tempo configuramos num grupo cuja metodologia de ação é muito parecida entre nós e que foi o que garantiu a existência da nossa população até hoje. A rede, então, além de cumprir esse papel de sujeito político dessas religiões, ela também cumpre um papel de democratização da nossa sociedade, de democratização do nosso Estado e, sobretudo, ela cumpre o papel de trazer para a nossa sociedade uma discussão que é pouco realizada de como enfrentar o racismo nas diferentes formas, nas diferentes modalidades que ele se apresenta. Esses 10 anos, então, é fruto
de um esforço conjunto de diferentes setores que, ao ouvirem o chamado, ao ouvirem a discussão que o Marmo trouxe, resolveram aceitar o desafio de estar juntos. Esse chamado do Marmo também não foi um chamado especial, saído pura e simplesmente da sua cabeça. Foi a convivência com as mais velhas, foi a convivência com o que ele chama de conselho político da rede, que permitiu que ele aceitasse a função de, mais que representá-las, apresentar essas propostas para os diferentes setores. E, nesse sentido, isso conta também aspectos da personalidade dessa liderança, aspectos do seu compromisso com o seu orixá, com o orixá do qual ele é pai, e também aspectos de uma pessoa comprometida com a luta contra o racismo, por maior democratização do país, por melhores condições de vida. E esses aspectos juntos permitiram que o Marmo tivesse, então, a felicidade de poder construir esse caminho de unidade, construir esse caminho de unidade na diferença, mas, sobretudo, compreendendo que o que é mais rico nessa rede são as diferenças. Então, aqui não há uma ideia de nivelar todas as religiões, tirar códigos de éticas e de conduta, mas, ao contrário, fortalecer cada segmento para que ele também possa, horizontalmente, debater os assuntos e participar. O outro aspecto importante dessa liderança também é que, ao emprestar a sua expertise, os seus conhecimentos, ao considerar que essa era uma missão importante a ser cumprida, essa missão, essa liderança também vai juntar em torno de si, em diferentes momentos, pessoas que vão tomar para si a mesma missão e vão se constituindo em núcleos nos estados, em núcleos das regiões, e vão amalgamando essa ideia de rede, costurando esses pontos, dando a eles o formato de uma grande teia, de uma grande rede, sem, contudo, exigir linearidade, sem, contudo, exigir um tipo de estrutura da qual uma rede como essa não conseguiria sobreviver. Essas pessoas que estão à frente dos diferentes núcleos, que arregimentam em cada estado novos parceiros, que faz com que esses parceiros se apresentem no contexto nacional, como nos encontros, como parte dessa rede, permite com que esse trabalho do Marmo se multiplique em 1000. Né? Então, o que ele fazia antes de convidar as lideranças, tratar com elas dos temas, hoje ele tem diferentes pequenos Marmos em cada região, com as suas características, com o seu legado, com o seu conhecimento, fazendo o mesmo. Então, a rede cresce, se expande num contínuo, considerando ainda assim as diferenças como um valor, como um bem. E eu diria para o Marmo que uma experiência como essa não pode ficar só entre nós. É preciso que ele divulgue essa experiência, que escreva sobre ela, que apresente para outros setores da sociedade, porque do nosso segmento da população negra espera-se novos ânimos para continuar a luta contra o racismo. E a rede se apresenta como um ânimo novo, como algo novo que pode nos ajudar
a enfrentar as outras questões que ainda estão por vir, né? Algo novo, não no sentido de inaugurado agora, mas algo novo que ao olhar a nossa tradição centenária, vai criando novas formas de atuação política na mesma base metodológica, pedagógica que foi feito, que se construiu os candomblés, os terecôs, as umbandas, as religiões de matriz africana, né? Que sempre é uma ação de avanço e resistência, avanço e resistência contínua ao longo do tempo, e que ao chegar no século XXI ainda necessita de novas formas instrumentais para vencer o racismo. Então eu diria que hoje a rede tem uma base ancestral, uma base milenar, uma base antiga de conhecimento que vem de muito longe e se apresenta como uma forma nova de fazer aquilo que há séculos se faz, que é lutar contra o racismo. Então, vida longa à rede, vida longa ao mármore.